Olá, nós estamos fazendo a leitura do livro Guia das Emoções, da editora Thomas Nelson Brasil, do autor Charles Stanley. Essa leitura foi autorizada e para adquirir o livro, entre em contato com a editora. Hoje será o áudio de número 44 e nós vamos continuar o capítulo 7, A Amargura, Libertando-se da Miséria. Eu sou Deise Correia, do Ministério Casais Ricardo Deise. Como podemos representar Jesus para um mundo perdido e agonizante quando nos recusamos a agir como ele, perdoando livremente? Simplesmente não é possível. E é precisamente isso o que é a amargura, a recusa de dar aos outros aquilo que Deus tem nos dado livremente. Nós nos recusamos a desistir de nosso ressentimento em relação a eles e nos apegamos a um direito para obter algo que não pode ser encontrado em lugar algum na palavra de Deus, o que, por sua vez, fere a nossa relação com o Pai, prejudica o nosso crescimento espiritual e nos impede de testemunhar sua graça para os outros. Pense nisso. Como podemos representar Jesus para o mundo perdido e agonizante quando nos recusamos a agir como ele, perdoando livremente? Simplesmente não é possível. Ao longo dos meus anos de ministério, tenho testemunhado inúmeros maridos e esposas que aparentemente eram incapazes de resolver os conflitos entre si ou de perdoar as mágoas do passado. Quanto mais os pais brigavam, mais indisciplinados seus filhos se tornavam, arranjando brigas na escola e mostrando desrespeito às figuras de autoridade. Conselheiros escolares muitas vezes chamam isso de transferência, porém, muito provavelmente, essas crianças estão simplesmente imitando o pai e a mãe. Quando uma criança cresce em um ambiente negativo, cheio de contendas e rixas, é difícil para ela desenvolver relacionamentos saudáveis e piedosos com seus colegas, pois isso não foi modelado para ela de forma eficaz. As crianças imitam aquilo que veem e ouvem. Da mesma forma, quando permitimos que a amargura e a falta de perdão nos conduzem, isso obscurece o nosso pensamento, incita nossas ações, bloqueia a atividade do Espírito Santo em nós e nos deixa cegos para os propósitos de Deus. Nós simplesmente não podemos ser bons exemplos para aqueles que precisam de Jesus, nem efetivamente representar o seu caráter de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 a 23. Na verdade, o contrário torna-se verdade sobre nós. Asaf afirma em Salmo 73, 21 e 22. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Em outras palavras, em vez de exibir o caráter santo, amoroso e sábio de Cristo, nós nos mostramos descontrolados, refratários, hostis e irracionais. Isso porque, quando nós permitimos que a amargura resida em nós, ela lentamente assume seu posto e passa a nos conduzir. Ela nos impede de permitir que o Senhor lidere e opere em nós. Portanto, não possuímos mais domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Gálatas 5, 23. Que tipo de testemunho isso produz? Que faceta de Cristo podemos demonstrar aos outros? Jesus foi claro. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. João 13:35. Mas, quando o ressentimento caracteriza as nossas vidas, não podemos ser testemunhas de amor para os outros, nem crescer espiritualmente. Razões que as pessoas escolhem para não perdoar os outros. A Bíblia é clara, pois assim como bater o leite produz manteiga
E assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Provérbios 30:33. Você não pode viver uma vida frutífera, saudável, eficaz e feliz se estiver abrigando algum ressentimento não resolvido. E Deus pode livrá-lo da escravidão da amargura se você permitir que Ele purifique o seu coração e o oriente. Mas se perdoar os outros é tão importante e as consequências de se recusar a fazê-lo são tão grandes, então por que as pessoas são tão relutantes em abrir mão de sua animosidade? Em última análise, a recusa em perdoar é, na verdade, a necessidade de criar uma sensação de controle da situação, para dirigirmos o nosso próprio destino e nos sentirmos seguros. Por exemplo, a pessoa prejudicada pode desejar garantir a punição do infrator. Assim ela pode dizer: se eu esquecer o mal feito a mim, o infrator ficará incólume, e o que ele fez será esquecido. Em essência, o indivíduo acredita que seu ressentimento e amargura, de alguma forma, irão garantir que a outra pessoa pague por aquilo que ela fez, como se fosse sua responsabilidade garantir que o malfeitor não fuja disso. Claro, sabemos que o único juiz legítimo é o próprio Deus, e ele sabe exatamente como exigir justiça e colocar o infrator no caminho certo. É por isso que Paulo advertiu: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Nós vamos continuar este capítulo no próximo áudio.